Olá, eu me chamo Vitor Bincoleto, sou mestrando do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru e hoje farei a exposição do artigo intitulado Germinação de 7 espécies do Cerrado Paulista com potencial paisagístico, elaborado sob a orientação das professoras doutoras Veridiana de Lara Weiser e Marta Nokibara. O Brasil, amplamente reconhecido como o país mais biodiverso do planeta e uma vasta extensão territorial, abriga 6 grandes biomas: Amazônia, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa e Cerrado. O Cerrado, também conhecido como savana brasileira, é caracterizado como um mosaico vegetacional, abrigando diversas fitofisionomias, incluindo formações campestres, com predominância de extrato herbáceo e subarbustivo, formações savânicas e florestais, prevalecendo o extrato arbóreo e arbustivo. O bioma apresenta alto endemismo de espécies, sendo considerado um hotspot global para a conservação da biodiversidade. Embora ecologicamente relevante, vem experienciando crescente supressão de sua vegetação em decorrência de ações antrópicas. No estado de São Paulo, a vegetação nativa remanescente do Cerrado, que anteriormente correspondia a 32,7% da cobertura do estado, atualmente representa apenas 1% de sua extensão original. Como uma forma de mitigar a perda de espécies nativas ameaçadas, a conservação ex situ é um mecanismo que possibilita a conservação das espécies fora do ambiente que ocorrem naturalmente, sendo uma estratégia importante de proteção. Desse modo, ao introduzirmos espécies nativas no paisagismo, ampliamos a biodiversidade local, possibilitando a interação da fauna existente, como abelhas, borboletas e demais polinizadores, com a flora, fortalecendo essas interações. A partir dessa perspectiva, os jardins são fortes aliados na conservação das espécies nativas, particularmente os jardins naturalistas. Nesses jardins, como evidencia-se pela nomenclatura, ressalta-se um aspecto mais natural nas composições, onde são incluídas espécies nativas do bioma local, particularmente herbáceas e arbustivas, bem como outras aclimatadas às condições locais, possibilitando dessa forma um equilíbrio entre espécies nativas e exóticas, a possibilidade de associação entre espécies, a promoção da biodiversidade e sustentabilidade, a diminuição do manejo na conservação, uma vez que são espécies adaptadas às condições locais, e a associação entre multiplicidade estética e biodiversidade. Vários autores têm trabalhado jardins nesta perspectiva. São os atualmente denominados jardins naturalistas contemporâneos. O paisagista holandês Piet Oudolf, um dos principais nomes que trabalham com essa concepção de jardins, utiliza uma metodologia própria para classificar as espécies através de parâmetros estéticos que valorizam desde sua estrutura até aspectos visuais, categorizando-as em plantas protagonistas, coadjuvantes e matrizes. As plantas protagonistas são aquelas que atraem a atenção instantaneamente e por longos períodos. As plantas coadjuvantes são aquelas que atraem a atenção por um período de tempo determinado, enquanto as plantas matrizes não expressam grande atratividade visual imediata, tendo por objetivo realizar a cobertura do solo. No contexto nacional, propagando estudos inovadores no uso da flora nativa em projetos de jardins naturalistas, vêm sendo desenvolvidos em Brasília o Jardim de Sequeiro, do agrônomo e paisagista professor Dr. Júlio Pastore, localizado na Universidade de Brasília, e o Jardim de Cerrado, da arquiteta paisagista Mariana Siqueira. No estado de São Paulo, em Bauru,
no campus da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, ocorre o projeto Campina Experimental do Cerrado, que conta com uma equipe multidisciplinar e desde o final de 2022 desenvolve pesquisas aplicadas utilizando a flora nativa do Cerrado Paulista em viveiros e jardins experimentais. Entre essas experiências, o objetivo deste trabalho, que é avaliar a taxa de germinação de 7 espécies nativas do Cerrado Paulista, visando sua possível introdução em composições paisagísticas de jardins utilizando a flora nativa. O experimento ocorreu em Viveiro, no campus da Unesp de Bauru. Foram selecionadas 7 espécies do Cerrado Paulista que atendessem às categorias definidas por Aldous. Dentre elas, Tilésia abacata, popularmente conhecida como margaritinha de fruta, que pôde ser definida como protagonista, a Quirocline satureioides, popularmente conhecida como macela, que pôde ser definida como coadjuvante, Mimosa debilis, popularmente conhecida por mimosinha, que pôde ser definida como coadjuvante, Vernonanthura poliantes, popularmente conhecida por aça-peixe, que pôde ser definida como coadjuvante, Andropogon fastigiatus, popularmente conhecido por capim Andropogon nativo, que pôde ser definida como matriz, Andropogon leucostáqueos, popularmente conhecido como capim membeca, que pôde ser definida como matriz, Eloudetiopsis chrysotrix, popularmente conhecida por brinco de princesa, que pôde ser definida como matriz. O substrato utilizado para o preenchimento das células das bandejas foi uma combinação entre Carolina Soil e Biomix, na proporção 1:1, utilizando como medida um balde de 10 litros. O mix desses dois substratos foi utilizado após experiências anteriores realizadas na Campina Experimental do Cerrado demonstrarem que o uso isolado do Biomix, um substrato mais denso e que retém muita umidade, estava ocasionando o amarelamento e apodrecimento das sementes e plântulas. Da mesma forma, o Carolina Soil, um substrato com densidade menor, eliminava seus nutrientes durante a irrigação. O plantio foi realizado em maio de 2025 através da técnica de semeadura indireta, onde cada espécie foi semeada em bandejas plásticas contendo 50 células. A técnica de semeadura utilizada foi escolhida por possibilitar que as espécies que ali germinassem pudessem ser transferidas para o local definitivo onde serão plantadas futuramente. A irrigação dentro do viveiro ocorreu de forma automática 2 vezes ao dia, sendo uma vez no período matutino e outra no vespertino, com duração de 15 minutos de rega em cada acionamento no decorrer do período de estudo. Sobre os procedimentos para análise dos parâmetros estudados, o monitoramento dos indivíduos de cada espécie ocorreu durante 10 semanas, entre os meses de maio e julho de 2025, buscando registrar possíveis emergências tardias e garantir maior precisão no estabelecimento inicial das plântulas. Para determinar a porcentagem da taxa de germinação e emergência de cada espécie, foi calculada a relação entre o número de células germinadas e o número total de células semeadas. Através dos dados obtidos no experimento, pôde-se observar que, na média geral, a taxa de germinação das espécies nativas do Cerrado Paulista apresentou índices inferiores a 27%. Ao compararmos as taxas de germinação obtidas com as disponibilizadas pelas empresas Verde Novo, Rede de Sementes do Cerrado e Embrapa, percebemos que as espécies Andropogon fastigiatus e Loudetiopsis chrysotrix correspondem aos índices das germinações informados. As espécies
Vernonanthura poliantes e Achirocline satureoides apresentaram germinação e emergência das plântulas superiores aos índices informados. A espécie Andropogon leucostachys apresentou germinação e emergência de plântulas inferior aos índices informados. Para as espécies Mimosa debilis e Tilesia bacata, não foi possível realizar a comparação com a amostra estudada, uma vez que não foram obtidos dados que permitissem tal análise. Todas as espécies apresentaram germinação e emergência durante o período analisado. A espécie Mimosa debilis apresentou 9 células germinadas, o que corresponde a 18% do total semeado. O Andropogon fastigiatus apresentou índice de germinação de 2%, com apenas uma célula germinada. A espécie Tilesia bacata demonstrou índice de germinação de 10% do total semeado, com 5 células germinadas. A espécie Andropogon leucostachys manifestou emergência de plântulas em 4 células, correspondendo a 8% da taxa de germinação. A espécie Vernonanthura poliantes apresentou a emergência de plântula em todas as células germinadas, correspondendo a 100% do total semeado. A espécie Loudetiopsis chrysotrix teve índices de emergência de plântulas de 16%, com 8 células apresentando germinação. A espécie Achirocline satureoides demonstrou a emergência de 15 células, totalizando taxa de germinação de 30%. De acordo com a classificação proposta por Ribeiro et al., baseada nos percentuais de germinação e emergência, verificou-se que as espécies Andropogon fastigiatus e Andropogon leucostachys apresentaram germinação e emergência classificadas como ruins. Mimosa debilis, Tilesia bacata e Loudetiopsis chrysotrix apresentaram germinação e emergência classificadas como baixas. Achirocline satureoides apresentou germinação e emergência classificada como regular, e Vernonanthura poliantes apresentou germinação e emergência classificada como ótima. Os resultados obtidos no ensaio evidenciam diferenças marcantes no potencial da germinação das espécies analisadas no viveiro da Campina Experimental do Cerrado, em comparação às taxas de germinação registradas na literatura. No caso da Campina, o estudo demonstra que as herbáceas Andropogon fastigiatus, capim Andropogon nativo, Andropogon leucostachys, capim membeca, Loudetiopsis chrysotrix, capim brinco de princesa, e as arbustivas Mimosa debilis, mimosinha, e Tilesia bacata, margaridinha de fruta, embora apresente potencial para a utilização em projetos paisagísticos, registraram baixos índices de germinação e emergência durante o período analisado, de 2 a 18%. Esses resultados sugerem que sua introdução em projetos tende a apresentar limitações. Entretanto, tais espécies não devem ser descartadas, uma vez que sua inclusão em jardins pode contribuir para o enriquecimento da diversidade e da estética das composições. Em contrapartida, as espécies Vernonanthura poliantes, açapeixe, e Achirocline satureoides, macela, apresentaram elevadas taxas de germinação, 100% e 30% de emergência de plântulas, respectivamente. Dessa forma, superaram os valores reportados na literatura, que variam em torno de 10% para a macela e de 10 a 19% para o açapeixe. Esses resultados evidenciam o potencial dessas espécies para inserção em projetos paisagísticos, tanto pela possibilidade de rápida propagação das sementes, quanto pelas suas características ornamentais. Podemos concluir que a capacidade de germinação entre as espécies nativas do Cerrado Paulista não é homogênea,
refletindo particularidades de cada espécie, que devem ser consideradas para sua introdução em projetos paisagísticos, possibilitando, assim, uma aplicação mais assertiva e eficaz. As espécies Achirocline satureoides, Macella, e Venonanthura poliantes, aça-peixe, destacam-se com alto potencial para introdução em projetos paisagísticos, pois além de características visuais, apresentam elevados índices de germinação, aumentando as chances de sucesso na obtenção de mudas. Agradecemos a oportunidade de expor nosso trabalho, em especial a organização do evento.